estamos aqui para falar sobre a Sociedade São Vicente de Paulo. Já uma etapa da ECAFO, né, do módulo 8. Vamos dar início, então, vamos voltar o tempo da fundação da Sociedade São Vicente de Paulo. Paris, no século XIX, né, é um período pós-napoleônico, é um período pós-guerra, um período que foi, sem dúvida alguma, um período muito difícil para a sociedade, onde muitas famílias, né, perderam seus chefes de família, né, morreram, né, nas guerras, né, ficando viúvas, né, muitas vezes ficando órfãos. Então, esse período napoleônico foi um período muito triste, né. Foi um período também de supremacia da burguesia. O que é isso, supremacia da burguesia? Foi um período em que o dinheiro é que mandava. Somente quem tinha dinheiro, somente quem tinha poder, era quem tinha dinheiro. Então, a burguesia realmente era o carro-chefe da época. E as pessoas, quem não tinha dinheiro, quem não tinha poder, quem não tinha situação financeira boa, não tinha realmente nenhum, vamos dizer assim, aspecto positivo durante a sociedade, na época. Gente, nessa época, a Igreja Católica estava passando por períodos difíceis também. Muitas pessoas intelectuais da época, por exemplo, atacavam muito a Igreja. Atacavam de todos os lados, de ambos os lados, né? Criticavam ferozmente a nossa Igreja Católica. A sociedade da época estava um período pós-Revolução Industrial. O que era isso? A Revolução Industrial, que foi no século XVIII, né, na Inglaterra. A Inglaterra, por situar ao norte da França, no século XVIII, né, criou a Revolução Industrial. E foi aquela coisa espantosa, né? Muitos desempregados, pessoas que realmente, empresas, né, firmas que tinham lá 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 funcionários, de repente reduziu seus quadros e mandaram aquela quantidade enorme de pessoas embora, ficaram desempregados. E a França, por situar ao sul da Inglaterra, dividido só pelo canal de Suez, ela absorveu rapidamente essa Revolução Industrial. E isso causou também mais um problema seríssimo dentro da França. Agora, vejam bem a situação. Um período pós-guerra, pós-napoleônico. Muitas famílias sem seus chefes, porque tinham ido para a guerra e morriam. Num período de supremacia burguesa, em que realmente só tinha valor quem tinha dinheiro. Num período desse da sociedade, na era da Revolução Industrial, em que desempregados, aqueles que tinham escapado de não morrer na guerra, estavam trabalhando, perderam seu emprego. Imaginem bem a situação da sociedade na época na França. O que se existia na França nessa época, no período 19? Porque isso a gente tem que falar e a gente tem que refletir um pouco sobre isso aí. A igreja, já nessa época aqui, tinha saído da época da Idade Média, já estava na Idade Contemporânea, né? Tinha saído da Santa Inquisição, que era um período que fazia, né, e não aceitava de forma alguma opositores. A igreja abre a oposição, aceitando a oposições. E essa oposição se sentiu forte demais e começou a atacar ferozmente a igreja, atacando de ambas as formas. Então, vamos analisar esses pontos. A situação que existia na época. Na França, em Lyon, né, em Milão. Milão, por ser da Itália, pertencia ao território da Itália, na época pertencia, né, entre aspas, à França. Porque a França ganhou, né, em combate. Por isso que muitas vezes as pessoas confundem quando fala que Ozanam nasceu em Milão, então ele era italiano. Não, ele é francês, porque Milão pertencia à França, né? Então a gente pega essa região da França e analisando esses pontos colocados aqui, ó.
Período pós-guerra. Período em que as pessoas não tinham valor, quem não tinha dinheiro. Período da Revolução Industrial, de desempregados. Era muito difícil a sociedade na época. Então, Frederico Ozanam, né, ele, como tinha nascido em Milão, tinha morado em Lyon, até os seus 18 anos. E quando, né, aos 18 anos, quando ele vai fazer os 20 anos, 19, 20 anos, ele vai para Paris. E ele chega lá. E Paris, na época, né, apesar de tantas coisas que aconteciam de ruins em Paris, nessa época, aconteciam também as coisas boas, que era o berço da cultura na época. Os intelectuais da época moravam, né, na França, moravam em Paris. Então, essas pessoas, esses intelectuais, estavam lá. E Ozanam chega, né, para morar. Né, quando ele chega para morar lá em Paris, ele foi recebido por uma família de intelectuais. Então, quando Ozanam chega, ele é recebido por essa família de intelectuais, ele já começou, já não desconhecido, mas já chegou já participando já da aristocracia, né? Da aristocracia francesa da época. Então, Ozanam começa já sendo bem visto. Vai começar a estudar na Universidade de Sorbonne, né, que é uma das mais famosas no mundo, né, desde a época até hoje, quando se fala em Sorbonne, né, é uma das universidades mais famosas. Então, Ozanam chega, né, encontra isso aí, lá na França, né, lá em Paris, está essa situação. E o que acontece com Ozanam? Ozanam, ele foi criado por uma família extremamente católica. Pai e mães católicos. Inclusive, irmão de Ozanam, né, é padre. Então, você vê que essa família é extremamente católica. Ozanam, na época, estudou, desde os primórdios, desde pequeno, em escolas católicas, escolas religiosas. Ele foi uma pessoa que viveu, né, vamos dizer assim, toda a sua infância, sua adolescência, dentro da Igreja Católica. Quando ele muda para a França, né, para Paris, na França, ele chega e é recebido, lá em Paris, por uma família também extremamente católica. Aí ele chega, vendo a sociedade passando por um problema desses, vendo a igreja sofrendo ataques dessa forma, sendo atacada indiscriminadamente. O que Ozanam faz? Ozanam ele tem que assumir uma postura. E a postura dele, a primeira postura que ele faz lá, é atingir uma postura de atacar a simonia. A primeira coisa que Ozanam faz, aos 19 anos de idade. A simonia, para quem não sabe, na época, né, tinha-se esses costumes de se vender cargos na igreja, vender sacramentos, vendia-se as coisas, né? Isso na igreja da época da Revolução de 1700, 1600 e pouco, 1700. Isso acabou, mas só que as pessoas que atacavam a igreja, o catolicismo, falavam que a igreja ainda estava com a prática da simonia. Ele foi e defendeu. Ele atacou, falou, não tem mais a simonia na igreja. Não existe isso mais. Então, Ozanam foi um fervoroso, um católico fervorosíssimo. E ele ia contra. E não ia somente de boca, não. Ele era um grande escritor. Ele escrevia textos e publicava. Então, isso fez com que Ozanam despontasse dentro da sociedade parisiense da época. E eles se reuniam, como todos jovens, né, fizeram as conferências, né, as conferências deles, que não eram as conferências da caridade, não. Eles tinham as conferências deles. E um belo dia lá, eles conversando,
né, falando sobre o catolicismo, esse jovem, Juan Broé, um jovem de 19 anos também como Ozanam, levantou-se, bem no meio lá da reunião da conferência, né, estavam todos rezando, né, ele levantou e falou para Ozanam, que era o mais aguerrido de todos, fez um desafio para Ozanam, certo? Vamos ver o que ele fez, o desafio dele aqui. Vocês têm razão, se ficarem no passado, quando o cristianismo fez prodígio, mas hoje ele está morto. E vocês, que se gabam de seu cristianismo, que fazem agora? Onde estão as suas obras? As obras que provam a sua fé e que nos poderiam convencer? Então esse jovem levanta no meio de uma reunião da conferência e fala isso. Ozanam todo lá gabosamente, né, se defendendo do catolicismo. Qual foi a postura de Ozanam? O que ele falou na hora? O que ele fez, a atitude dele? Simplesmente, ele ficou estarrecido, calado, triste, por saber que aquilo era uma verdade. Para Ozanam, até naquele dia, naquela época, o catolicismo simplesmente girava em torno dele, ele fazendo as orações dele e ele protegendo a igreja. Então Ozanam, nesse dia em que esse jovem, Juan Broé, ele faz esse desafio e pergunta a Ozanam, o que fazer? Ozanam pergunta para os outros companheiros. E como todos os estudantes, até hoje, em qualquer colégio, todo estudante tem seu grupo, tem sua turma, não tem? Então Ozanam tinha os seus amigos, tinha a sua turma. Ozanam e mais 6 companheiros, né? Fazendo um total de 7 jovens, começam a se inquietar com essa questão, com essas perguntas. Fala, e aí? O cara falou isso para nós vamos ficar calados, vamos fazer o quê? Ozanam, triste, falou, é preciso, né? É preciso imitar Jesus Cristo quando pregava o Evangelho. Fundemos uma conferência de caridade. Vamos aos pobres. Agora vocês vejam bem, Ozanam fazia parte de uma aristocracia. Ozanam estudava direito, ele estava no berço da cultura, ele era um intelectual, ele já escrevia, ele era um escritor, Ozanam, e nessa época já tinha publicações. Ozanam sai de uma classe aqui em cima e desce aqui embaixo, vai aos pobres. Ozanam começa aos 19 anos, né, e funda a primeira conferência de caridade. Ozanam e mais 6 companheiros, né, funda a primeira conferência, né, com mais 6 jovens. A conferência de caridade, né, já passamos agora para o segundo item, que é essa da fundação. Essa conferência da caridade, ela se reunia, né, eles se reuniam, né, os amigos unidos em torno de uma fé, através de um trabalho conjunto de ação social, que pudesse viver o Evangelho de Jesus Cristo na sua dimensão mais profunda. Vejam bem, a preocupação de Ozanam ainda continua sendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está aliando 2 coisas. Então o vicentino tem que atentar muito para isso. Ele tem que atentar em mitigar o sofrimento, em diminuir o sofrimento, matar a fome, mas ao mesmo tempo com o Evangelho. Pegar o Evangelho, está lendo, participando, está interagindo, refletindo, vendo direitinho o que o Evangelho nos diz. Nós não podemos, nós vicentinos, chegarmos e falar, não, eu faço o meu trabalho da conferência e pronto. Não pode ser assim. Então, Ozanam, aqui, na fundação da primeira conferência, a preocupação dele
é com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, no dia 23 de abril de 1833, né, funda a Sociedade São Vicente de Paulo. Essa data de 23 de abril foi colocada aqui propositadamente, porque 23 de abril é o dia do aniversário de Ozanam. Mas que, na realidade, a gente pega pelas escrituras, a gente pega os documentos de fundação da Sociedade São Vicente, ela não foi bem no dia 23, mas foi próximo a abril, próximo no dia 23, mas foi em 1833, a fundação da Sociedade São Vicente de Paulo. Aqui tem ó, o endereço onde funcionou a primeira conferência, mas é um nome em francês, e eu acho que isso vai entrar nos nossos ouvidos e vão sair da mesma facilidade. Acho que não compensa nem aqui eu dizer aqui, mas se alguém depois quiser pegar o endereço, que tem até hoje na França esse endereço, está aqui. Gente, e as presenças dessa reunião? Antônio Frederico Ozanam, 20 anos, estudante de Direito. François Lallier, 19 anos, estudante de Direito. Paul Lamaque, 23 anos, estudante de Direito. Augusto Taillandier, 22 anos, estudante de Direito. Félix Claver, 23 anos, estudante de Medicina. Jules Devaux, 22 anos, estudante de Medicina. E este aqui, com 40 anos de idade, que já era repórter e escritor, que é o Emanuel Baille. Esse Emanuel Baille foi o primeiro presidente da Sociedade São Vicente de Paulo. Esse foi o primeiro presidente. Na fundação aqui, nós vamos ver aqui o seguinte, a organização, né? A organização da Sociedade São Vicente começa na sua fundação. Fez-se o grupo, fundou-se e fez a eleição. Baille foi eleito presidente. Por quê? Muitos falam que pela idade. Um senhor, né, vamos dizer assim, um senhor de 40 anos e 6 jovens de 20 anos, 19, 20 anos, o que queriam mais? Vamos uma pessoa mais madura para ser o presidente. Então, Emanuel Baille foi o primeiro presidente da Sociedade São Vicente de Paulo. E os demais compuseram a chave, né? Como, por exemplo... Qual? O Manuel Baille? Não, o Manuel Baille ele era repórter, né? Ele era jornalista. Ele fazia jornalismo, né? Então, se nós formos vermos aqui, por exemplo, desse aqui, tem aqui o tesoureiro, o secretário, o segundo tesoureiro, o segundo secretário, todos esses que estavam, né, foram colocados na chave. Foram colocados na chapa e faziam parte da diretoria. Então, nós vamos falar aqui um pouco aqui sobre Frederico Ozanam, né, que eu já comecei a falar no início, mas Frederico Ozanam, ele tinha essa particularidade dele, de ser católico e extremamente dedicado à Igreja Católica. Então, se nós hoje formos seguir os passos de Ozanam, uma das coisas que nós temos que ter é carinho, é dedicação, obediência à nossa igreja. É fundamental para quem quer ser um vicentino, para quem quer ser um vicentino autêntico, é ser obediente à nossa igreja. Nós não podemos jamais criticar a nossa igreja, né, em público, chegar perto das pessoas em alguns lugares, falar mal de nossos sacerdotes, né? Jamais, gente, isso aí não vai fazer com que melhore nada, vai fazer com que piore as coisas. Então nós não podemos jamais, né, deixar de observar esse fator aqui que Ozanam, né, sempre observou e sempre, né, pede que os vicentinos observem, né, a obediência à nossa igreja. Ozanam, ele, como um leigo, né, ele não era religioso, ele se casou, né, teve filhos, né, trabalhava, ele não tinha grandes dotes para falar que vivia de maresia, de maremansa, ele trabalhava, ele tinha não só um emprego, mas 2 empregos e ainda fazia
trabalhos para jornais. Como é que fala, gente? Artigos para jornais. Então, Ozanam, ele tinha uma vida extremamente carregada de afazeres. Então, isso, quem hoje é vicentino e tem uma vida hoje agitada, que trabalha o dia inteiro, isso não é empecilho para ser um vicentino autêntico. Não adianta um vicentino falar, eu não posso porque eu trabalho o dia todo. Se Ozanam trabalhava o dia todo, escrevia artigos, tinha 2, 3 empregos, trabalhava e ainda fundou a Sociedade São Vicente de Paulo e tinha ainda a assiduidade nas conferências. Trabalhava e trabalhava muito. Então, Ozanam, um leigo que foi beatificado por João Paulo II. João Paulo II, quem pegar a regra, essa regra que já está deixou de prevalecer agora, tem lá o texto da homilia de beatificação. Quem analisar a homilia de beatificação pelo saudoso João Paulo II, vai perceber as pistas que ele nos dá. As pistas que ele nos dá de que Ozanam é santo. Ele, quando beatifica Ozanam, ele diz lá, eu ainda quero santificar esse bem-aventurado. Quer dizer o quê? Para quem sabe ler, um traço e um risco. Mané Francisco? José Francisco. Então, quando João Paulo II diz isso, é porque que para ele, para João Paulo II, Ozanam era santo. Simplesmente Ozanam era santo. Porque o que ele fez como leigo está muito acima da média, está muito acima, está muito próximo de todos os santos, as pessoas que viveram santamente. Então, quando ele diz que queria ainda, antes de falecer, de morrer, santificar Ozanam, nós, os vicentinos, não prestamos atenção nisso. E deixamos que a idade, que o tempo levasse João Paulo II, antes de ele canonizar o Frederico Ozanam. Porque, gente, fazer o que Ozanam fez, casado, cuidando da família, trabalhando, cuidando da Sociedade São Vicente de Paulo, com esmero, matando a fome, acudindo crianças, idosos, fazer o que ele fez. Quem acha que Ozanam não é santo, que só depois que a igreja der um papel, um documento, fala, ele é santo, aí vai passar a aceitar Ozanam como santo? Nós precisamos, gente, simplesmente observar o que o bispo diocesano de Franca falou. A igreja não faz santos. Quem faz santos é a devoção popular. A igreja simplesmente ratifica. O que a igreja precisa? E para isso ela fala que precisa de um milagre, para comprovar e santificar. Mas Ozanam, enquanto nós, vicentinos, não tivermos na nossa cabeça que Ozanam é santo, a igreja não vai canonizar Ozanam. Um exemplo, né? Se alguém de nós chegarmos em Juazeiro do Norte, lá no Ceará, chegar lá na estátua do Padre Cícero, chegava, não, o Padre Cícero não é santo, nem beatificado foi. O que será que os devotos de Padre Cícero vão falar, vai falar para a gente? Então, ao passo, né, que se o vicentino hoje falar, não, Ozanam é santo, e bater o pé que ele é santo, a igreja vai canonizar. Logo. O baile, né, como já foi falado aqui, que é o segundo que está aqui na lista. Gente, eu gostaria de falar uma coisa. Desses que fundaram a Sociedade São Vicente de Paulo, são 6, 20 e poucos anos, e um com 40. Então, nós vemos muito bem aí que a Sociedade São Vicente, ela foi fundada por jovens, e que durante muitos anos atrás, convencionou-se que a Sociedade São Vicente era uma sociedade para aposentados, para idosos.
Não, eu não posso fazer parte da Sociedade São Vicente de Paulo, não. Eu não sou aposentado. E isso, veio esse estigma, veio essa coisa, pregando na Sociedade São Vicente, de muitos anos, e que nós temos que tirar isso. Todos que queiram participar da Sociedade São Vicente, têm que participar. Não importa se ele tem 15 anos, se ele tem 10 anos, ou se tem 20, 25. E a sociedade hoje, com a ECAF e a Comissão de Jovens, está lutando para tirar essa ideia de que a Sociedade São Vicente de Paulo é uma sociedade para pessoas da terceira idade. Que se nós voltarmos aí na década de 70, na década de 80, muitas pessoas falavam isso. Um absurdo falar, não, eu não tenho tempo para sair fazendo caridade. Eu não tenho tempo. Para fazer caridade, gente, nós precisamos achar tempo. Então, voltando aqui, no segundo, que é o Manuel Baile, né, aos 40 anos, ele já era um repórter. Né, e ele, como repórter, trabalhava, né, fazendo as matérias, né, cobrindo, né, as matérias lá em Paris. Né? Então, ele tinha, né, uma facilidade muito grande para, como é que eu falo assim, para disseminar suas ideias, né, para propagar os seus artigos. Então, quando Ozanam, inteligentemente, vejam bem, inteligentemente busca esse repórter, busca essa pessoa para junto deles, vejam bem o que Ozanam queria com isso. Tinha 6 jovens. E espalhar. Ozanam queria espalhar, divulgar. Então, quando ele chama Baile, Emanuel Baile, para fazer parte da fundação da Sociedade São Vicente de Paulo, é porque ele tinha na mão, na época, um instrumento. Era o mais poderoso da época. É como se fosse hoje a televisão. Era, uai. Então, vejam bem a inteligência dele. Vejam bem onde é que está a inteligência de Ozanam. Então, com isso aqui, e é uma das formas também que muitos historiadores veem o seguinte, uma forma de Ozanam falar, não, nós 6 vamos buscar você para você ser o nosso presidente. Porque o Baile, pô, se sentiu honrado com aquilo. E mais ainda, falou, não, agora que eu vou realmente divulgar essa Sociedade São Vicente. Bem, então nós vamos ver aqui, então, a inteligência de Ozanam. Ele pega para disseminar, né, através da imprensa, a Sociedade São Vicente. E os outros 5 companheiros, jovens como ele, estudantes, cada um estudante, cada um de uma região da França. Um do norte, um do sul, no leste, oeste, e assim ele fez na França todinha, ele cobriu a França. Então, quando ele funda a Sociedade São Vicente de Paulo, ela se alastra como um rastilho de pólvora na França. E aquilo foi aumentando assim na França e logo, logo tomou conta da Europa Ocidental. Então, nós vemos aí a inteligência, a capacidade de planejamento. É o que nós precisamos fazer hoje na Sociedade São Vicente, planejar as nossas coisas, ver depois da curva o que vai acontecer, ver o amanhã, o que pode acontecer amanhã. Então, Ozanam, além de ter sido um excelente filho, um excelente estudante, um excelente professor, um excelente pai, marido, ele foi inteligente e foi intelectual, e foi um homem caridoso. Então, são tantas, mas tantas as qualidades de Ozanam, que se nós fôssemos falar aqui, nós ficaríamos aqui a noite inteira. Então, os princípios da Sociedade São Vicente, ele quando cria a Sociedade São Vicente de Paulo, ele põe nela os princípios fundamentais. Se nós olharmos aqui no quadro, os princípios fundamentais da sociedade. Primeira coisa, gente, é o nosso carisma. Para ser